E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer com você aqui uma reflexão sobre... Ontem à noite eu vi um vídeo de um protestante comparando, segundo ele, a igreja ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né? Segundo ele, o STF tem, né, a Constituição, mas, segundo esse protestante, eles não sabem interpretar. É sempre a loucura protestante de achar que é melhor do que tudo, que é todos e todos, que é tudo e todos, né? Aí ele dizendo que é igual à igreja. A igreja, né, moldou a Sagrada Escritura, criou, né, o Novo Testamento inteiro, mas, segundo esse protestante, não sabe interpretar. Que beleza, né? Quer dizer que ele sabe interpretar. Mas essa comparação com o STF, veja a meditação que eu quero fazer com você. Se o protestante julga que o Supremo Tribunal Federal não sabe interpretar a Constituição, porém isso não dá o direito e nem a autoridade de o protestante pegar a Constituição e interpretá-la por conta própria. Concorda comigo? O protestante só faltava essa agora, o protestante querer pegar a Constituição e interpretar por conta própria. Porque existe um órgão para interpretar a Constituição. Ah, mas eles estão errando. Olha, se ele errar, repito, mas você não tem o direito de interpretar por conta própria e criar um outro Supremo Tribunal Federal aí nas esquinas. Você não tem esse direito, não te dá esse direito. Por quê? Porque é a lei dos homens. Existe, né, punição imediata para isso. Agora, por que não funciona isso com a Sagrada Escritura? Porque a Sagrada Escritura virou um livro, com todo respeito, né, mas virou um livro terra de ninguém. Virou terra de ninguém. Qualquer uma pessoa desequilibrada, desonesta, pega a Sagrada Escritura e interpreta da forma que quer. Deveria haver sim uma lei civil que regulamentasse isso. Regulamentasse o livro de Deus, o livro que fala de Deus. O livro que fala dos homens é regulamentado. Existe lei para o livro que fala dos homens, não existe? Existe lei. Agora o livro que fala de Deus não existe lei. É banalizado. É banalizado. É profanado nas esquinas. Os piores pensamentos, as piores interpretações que você imaginar, as pessoas pegam a Sagrada Escritura e interpretam. Virou terra de ninguém. Meu Deus, que blasfêmia contra a Sagrada Escritura. Agora, quanto os livros civil, né, quanto às leis civil, vocês protestantes não fazem isso porque vocês são punidos. Quer dizer que é o mundo do protestante, é o mundo da desordem. Quer dizer que eu não concordo então com o sistema, né, político, eu não concordo com a lei civil, aí eu vou e crio a minha lei civil. Isso não funciona, né? Você não pode criar suas leis próprias. Isso não funciona. Ah, mas porque estão errando. Tenta consertar você. Quer consertar o mundo, que nem diz os santos, né? Quer consertar o mundo, conserta primeiro você. Aí alguém pode dizer, não, mas a Bíblia é porque a igreja estava errando. Mas não dá o direito para você fundar uma igreja, criatura. Não dá o direito. Tenta acertar, tenta procurar a verdade, tenta conversar com o pessoal da igreja, tenta mostrar a verdade para eles. Não te dá o direito de fundar uma outra igreja. Assim que eu repito, assim, se você pegar a Constituição e ler e querer interpretar por conta própria, você não vai conseguir, você vai ser impedido. Isso é a lei natural da vida. Existe uma passagem na Sagrada Escritura que diz assim, antes temer a Deus do que aos homens. O protestante faz o contrário. Ele teme aos homens e não teme a Deus. Porque cadê que ele faz isso com a lei civil? Repito, né, que eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não posso comprar uma farda, né, de militar e andar como um militar se eu não sou. Se eu não treinei para aquilo, se eu não sou qualificado para aquilo. Eu não posso fazer isso. Porque é a lei civil. Eu temo os homens, eu temo a lei civil. Agora eu posso pegar
o livro que fala de Deus, o livro onde tem a palavra de Deus, aí eu posso pegar e interpretar por minha conta própria. Aí eu posso colocar aí uma faixa nos meus ombros e dizer que sou um bispo, e dizer que sou um apóstolo, e dizer que sou um pastor. Que desordem! Quer dizer que vocês, homem protestante, não temem a Deus. Lembra do versículo que diz assim: antes temei ao Senhor do que aos homens. Mas vocês fazem o contrário. Vocês não temem a Deus e criam a igreja em todas as esquinas. Mas vocês não mas vocês não conseguem fazer isso com a lei civil. Vocês não conseguem fazer isso com a lei civil. Eu sei que eu tenho um vídeo aqui falando sobre esse assunto, mas dá vontade de falar mais e mais desse assunto, para ficar bem claro que o protestante quer é uma desordem. É uma desordem. Pegar o livro que vem lá dos antigos, né? Veja o contexto que aquele livro pegar um livro que veio lá dos antigos, que a duras penas, né, foi escrito, foi guardado pela igreja, né, foi canonizado pela igreja, pessoas morreram por causa desse livro, e o livro mostra claramente, a Sagrada Escritura mostra claramente que é um livro de uma comunidade, né, é uma mensagem para uma comunidade, para o mundo, e que não pode ser imitado, não pode ser banalizado, como está sendo banalizado e profanado. Lá em Êxodo fala claramente: os óleos, né, ungidos da casa do Senhor não pode ser repetido, o aroma não pode ser repetido, as vestes sacerdotal não pode ser repetido, ou seja, a igreja não pode ser repetida. Assim como um exército, assim como as leis natural, eu não posso fazer uma farda e me fazer um militar por conta própria, me fazer um político por conta própria. Existe um caminho a fazer. Quer dizer que mostra claramente que o protestante não teme a Deus em nada. Ele não teme a Deus em nada, ele não teme ser punido. Por isso que Jesus Cristo falou: naquele dia vão dizer, eu falei no seu nome, eu fiz isso no seu nome. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Afastai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque Jesus fundou uma igreja. A Bíblia é bem clara, existe uma linha religiosa na Bíblia. Só existe uma igreja, só existe um batismo, só existe um Deus, só existe uma fé. E o protestante fez questão de banalizar a Sagrada Escritura, de banalizar a Sagrada Escritura, de adulterar. A Sagrada Escritura protestante é a mais adulterada do mundo, né? Aí eles adulteraram esse livro, porque infelizmente o poder político, o poder civil largou o livro que fala de Deus na mão dos cães. Infelizmente não existe essa lei, mas deveria existir sim. Assim como protege a Constituição, assim como a polícia tem um livro que lê para pegar suas bases. Todo segmento civil tem uma organização. E não é diferente com a igreja. A igreja também tem uma organização, você gostando ou não. Tem uma organização. Mas isso... mas porque eles erraram. Porque eles erraram. Repito, todo segmento tem erro. Em todo segmento tem erro. Mas nem por isso você vai fundar um outro segmento. Você vai ser rival daquele segmento. Você vai ser uma força paralela. Não é assim que funciona. Quer dizer que a cabeça maluca dos protestantes que fez com que a palavra de Deus está sendo profanada, banalizada nas esquinas. Aí o cara vem dizer: a igreja é como o Supremo Tribunal Federal, que não sabe interpretar a lei. Então, porque não sabe interpretar, você acha que você pode criar outro Supremo Tribunal Federal? Porque ele não sabe interpretar. Foi o que aconteceu com a igreja. A igreja não sabe interpretar, então vamos interpretar direito. Que maluquice, que maluquice. Não é assim, meus irmãos, não é assim. É só olhar para a lei civil, é só olhar para as coisas, né? É só olhar para as coisas. Ninguém pode fazer isso. Existe uma ordem. Quer ser bom, seja bom no segmento que você está. Quer ser santo, seja santo na igreja que Jesus Cristo fundou, né? Mas você quer fazer justiça com as próprias mãos? Não existe isso. Não existe isso, existe leis civis. Repito, vocês não temem a Deus. Vocês não temem a Deus em nada.
Porque se vocês temessem, vocês saberiam que só existe uma igreja, saberia que Jesus Cristo fundou uma igreja, e que Jesus Cristo disse: quem vos receber, a mim recebe, e quem vos desprezar, a mim despreza, lá em Lucas 10:16. Jesus Cristo disse ainda: quem não ouvir a igreja, seja tratado como um pagão ou um publicano, Mateus 18:17. Entende? Então quer dizer que não ouvir a igreja é um pagão e um publicano. Agora está cheio de gente com Bíblia debaixo do sovaco, debaixo do braço, fundando uma igreja à torta e à direito, e interpretando e dizendo que a igreja não sabe interpretar. Mas com a lei civil vocês não conseguem fazer isso. Vocês teimosos, cabeça dura, coração de pedra, com a lei civil vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem imitar. Mas com a lei de Deus vocês banalizaram. Vocês são fracos da mente, espiritualmente, vocês não têm fé em Deus. Vocês não têm fé em Deus. Porque se tivesse fé em Deus, quando você lesse lá a Sagrada Escritura, você ia ver que só existe uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou. E quem não ouvi-la será tratado como um pagão ou um publicano. Quem não recebe essa igreja nega o próprio Cristo. Nega o próprio Cristo. Como é que vocês podem acusar a igreja de não saber interpretar a Sagrada Escritura? E vocês querem interpretar a seu bel prazer? Por quê? Repito, porque vocês não temem a Deus. Vocês não temem a Deus. Compartilhe esse vídeo, com todos os seus amigos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Compartilhe o que você achou. Deixe o seu joinha para fortalecer esse canal. Que Deus nos proteja. Muito obrigado e fique com Deus.